pronto, depois ele foi acompanhado pela oftalmologia e supostamente, pronto, a médica já desconfiava que fosse a doença de Norrie. Mas, claro, para descartar outras possíveis também patologias que levam à cegueira, teve que fazer alguns exames, até que depois acabou por fazer o exame genético, que aí veio a comprovar-se que realmente era esta doença. Exatamente, síndrome de Down. Bom, uma doença genética, Nelson, não estava nem no horizonte, não é? Pois. O que é que vos explicaram sobre esta doença? Que doença é esta com que o vosso filho nasceu? Um de vocês é portador, não é? Quem é o portador? Eu. A Mara, ok. Não se sinta culpada por isso, Mara. Claro. Nós não escolhemos, não é? Uma pessoa não escolhe quando ainda está no espermatozoide do pai ou no óvulo da mãe, ok, eu vou nascer com esta alteração de um gene que é para depois dar problemas aos meus filhos. Nós não temos culpa, acontece o que acontece. Bom, mas portanto, a Mara nasceu então com este gene, vamos dizer assim, passou para o seu filho, neste caso não foi o pai, e é um gene, ou seja, esta doença genética faz o que exatamente? Ou seja, que interferências é que ela tem na saúde do vosso filho? Por aquilo que nos foi dito, derivado ao cromossoma, não é? Este síndrome afeta simplesmente Os rapazes. a visão, os rapazes, tudo que for, só afeta rapazes. Só Por isso é que a Daniela não tem pois. nada. Exatamente. Ou seja, a vossa filha, sanzinha, graças a Deus. Okay. Mas de hoje para amanhã a Daniela também terá que fazer o Exame genético exame para genético. Saber se é portadora deste... Ok, porque ela sim tem risco de passar a um bebê. Ela não passar aos filhos, mas se ela tiver filhas, as filhas passarem aos filhos. Salta uma geração. É geração sim, geração não. Sim, exatamente. Okay, pronto. Então, isto quer dizer que este síndrome afeta a visão, causando cegueira, Sim. e afeta outras áreas da saúde ou não? É assim, a doença em si, a doença de Norrie, é uma doença oftalmológica. No caso do Filipe, como tem um atraso no desenvolvimento, atraso cognitivo, e pronto, eles associam ao síndrome. Quando é assim, pronto, como tem outras... Ou seja, o síndrome pode não acabar só na questão dos olhos, certo? Sim, infelizmente. Pode ter sim. outras complicações. No caso do vosso filho, o tempo acabou por revelar que outros problemas, para além da cegueira, que outros problemas é que o Filipe tem? Pronto, a nível motor, porque ele não anda, né? Pronto, agora já começa a dar... Senta-se? Agora já se senta? Sim, já começa a dar uns passinhos, mas... E pronto, e também ainda não fala. E não fala? Exatamente. E em termos cognitivos, este síndrome também pode afetar a parte cognitiva, ou seja, a criança pode ficar ali com um atraso de desenvolvimento? Sim, porque acaba por... O Filipe, vamos supor, ele tem 15 anos, mas pode ter a mentalidade de uma criança de 5, de 4. Pronto, só depois sendo avaliado e com as próprias terapias e tudo, as capacidades que ele vai depois adquirindo e tudo aí, depois... Portanto, é um síndrome que acaba por afetar muitas áreas da vida. Sim. E que deixaram na altura, bom, e ainda estamos nesse quadro, mas já muito melhores e já lá vamos, o Filipe numa situação de total dependência deste pequenino. Sim, sim. Quando vocês me visitaram, Nelson, em 2011, ele tinha 6 aninhos, que bem me recordo, tinha apenas 6 aninhos, e na altura ele tinha muito pouca, para não dizer nenhuma independência. Sim. Zero. Não fazia nada. Não. Portanto, era a Mara e o Nelson que faziam tudo. Sim. E quais eram as perspectivas? Quando vocês cá tiveram, ou seja, em termos de medicina, aqui em Portugal, o que é que existia de respostas para o vosso filho? Para este aqui em Portugal não havia... A gente perguntava aos médicos, o Filipe vai andar, o Filipe vai falar, se há solução para os olhos, os médicos só nos diziam, só o tempo é que o vai dizer. Está bem, mas entretanto o que é que ele fazia? Aos 6 anos, ele fazia algumas terapias ou não fazia nada? Fazia umas terapias, mas a terapia que ele fazia não era o suficiente. Não era o suficiente. Qual era a terapia, Mara, que ele fazia? Ou seja, o que é que ele fez até... o diagnóstico chegou muito cedo, não é? Sim, ele tinha 13 anos quando fez o exame genético e foi diagnosticado com o síndrome de Norrie. Mas depois falamos em fisioterapia com participada pelo Estado, né, com o P1, e depois a fisioterapia particular. E aí há muita diferença. Pronto, e é nessa diferença que são os resultados. Exatamente. Mas então o vosso filho podia fazer fisioterapia
podia e devia fazer, desde que foi feito o diagnóstico, fisioterapia, mas o quê? Aos membros, às perninhas, aos braços, ao tronco? A tudo. No fundo, ele tinha que ter consistência muscular, ganhar resistência física. Tudo. Porque ele nasceu hipotónico. Ou seja, aqueles músculos que são molinhos e Exatamente. É como se imaginássemos e não vão levar a mal, mas é para as pessoas visualizarem. Imaginem um bonequinho, não é? Sim. Que de repente não é? Flácido, tomba, não é? fica flácido. Pronto, é isto que acontece ao corpo de uma pessoa que tem este síndrome. Exato. Os músculos não têm reação para estar sentados como nós, direitinhos, Exatamente. capazes, normal, não é?